No capítulo 14, nós encontramos a emocionante história da travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel. Neste episódio, nós vemos a manifestação do poder e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Algumas coisas encontramos neste capítulo, nesta passagem pelo mar. Confiança em Deus. Eles tiveram que confiar desde quando saíram do Egito e confiar na direção que ele lhes dava através do deserto. Também aprendemos sobre a superação do impossível. Diante do Mar Vermelho, o povo de Israel estava encurralado, sem uma saída visível. No entanto, Deus abriu um caminho onde não havia caminho, demonstrando o seu poder sobre todas as circunstâncias. Eles estavam debaixo desta proteção, a proteção divina. Enquanto o povo de Israel atravessava o mar, Deus os protegeu dos inimigos e os guiou com uma nuvem e uma coluna de fogo. No capítulo 13, a partir do versículo 17, nós temos a introdução desta história, desta travessia, e a continuação da história do povo de Israel, aquilo que estamos estudando durante todo este período com a igreja. Deus tem colocado no coração dos pastores estarmos falando, refletindo sobre o livro do Êxodo, e é o que fazemos agora. Então, do versículo 17, em Êxodo 13, até o versículo 18, e depois vamos ler os versos 20 a 22. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Versos 20 e 22. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Obrigado, Pai, por Tua palavra que é viva e eficaz. Continue a nos falar, Tu já nos tens falado através das canções, nos tens falado através dos testemunhos, e continue a falar ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus, o Deus que chama, é o Deus que supre. Deus chamou o povo. Primeiro Deus chama um homem, Abraão, para que vá para uma terra desconhecida, saindo de uma situação confortável. Ele vivia na Mesopotâmia, que na época era primeiro mundo. E agora Deus o conduz sem GPS, sem mapa, sem localização, e ele vai sob a direção do Senhor e começa a peregrinar. E vai para uma terra que era dos cananitas, a terra de Canaã, e ali Deus o faz andar. Em determinado momento ele leva até o Egito, no livramento, quando há fome na terra. Depois, esse homem tem um filho, que vai ter 2 filhos, e um dos 2 filhos vai ter 12 filhos, que é Jacó, que muda o nome e passa a se chamar Israel. E o povo dele passa a ser o povo de Israel. Israel, aquele que luta e persevera com Deus. Esse é o sentido do nome. O nome que é trocado, porque antigamente ele era Jacó, o usurpador, o que toma o lugar do outro. E Deus troca o nome numa luta, mas Deus deixa uma marca que até hoje é respeitada pelo povo judeu. Eles não comem as juntas das carnes de nenhuma ave, nem outro animal. A parte do nervo, que seria algo próximo àquilo que nós chamaríamos de nervo ciático, eles não comem aquilo. Em respeito
o fato de que aquele Jacó que se torna Israel começa agora a nova etapa da sua vida mancando. É um sinal que fica, mas Deus supre todas as necessidades daquele homem, e até na hora do aperto, da dificuldade, ele consegue, através de uma coisa terrível, um filho dele que é vendido como escravo pelos irmãos, mas que vai se tornar o salvador de toda a família. É José lá no Egito, e o povo vai para o Egito. Isso conta a história no primeiro livro da Bíblia. E lá no Egito esse povo se torna forte, mas muda, as dinastias egípcias mudavam, e o faraó que entra não conhecia. E normalmente os faraós, quando entravam, eles apagavam, literalmente apagavam ou pintavam em cima. Hoje arqueólogos estão fazendo descobertas de escritas que estão debaixo das outras escritas, dentro de certas pirâmides ou catacumbas, palácios antigos, porque eles se escondiam e apagavam a história do outro, principalmente para que o povo não se lembrasse, e nunca escreviam as histórias das suas derrotas. De vez em quando alguém pergunta, mas o que a Bíblia fala sobre o povo judeu, isso são mitos. Aquele povo teve que arranjar uma justificativa para poder reivindicar aquela terra, e até hoje eles estão lá lutando por ela. Na verdade, não há registro no Egito, e nem haveria. Por quê? Porque os egípcios tinham isto, que era hábito de muitos povos da época, de não registrar as suas derrotas e de apagar acontecimentos de povos ou de dinastias antigas. Portanto, o novo rei não conhece, e esse rei é o rei do período em que nasce aquele que vem a ser o libertador do povo, porque o povo acaba sendo escravizado dentro da sua própria terra. A escravidão hebreia, israelita, algum falaria judaica, mas isso mais tarde que eles venham a ser chamados de judeus, seria dos hebreus, chamados também Abiru, e há documentos que falam dos Abirus entrando na terra de Canaã e dominando a terra de Canaã, e os cananitas escrevendo carta, são as famosas cartas de Amarna, onde eles estão pedindo ajuda, o socorro, porque os Abiru, que muitos entendem que seria uma das expressões para hebreus, os que vêm do outro lado, esses aí estão invadindo, tomando conta e nos derrotando. Isso é justamente aquilo que acontece sob a liderança de Josué. Agora, é interessante que até hoje, lá no Egito, e hoje o Egito é habitado pelos árabes, que têm lá o parentesco, porque são também descendentes de Abraão, mas que tem a religião que não aceita, e se diz como eles sendo os perpetuadores de tudo, e a religião deles é superior a todas, eles não aceitam nem o fato de Israel ou Isaac ser o descendente preferido e ter preterido Ismael, que eles chamam do seu ancestral, mas esta palavra foi dita por um guia turístico lá do Egito, falando a um grupo de turistas cristãos que estavam passando pelo Egito e indo para Israel, quando houve o primeiro conflito desses últimos que aconteceram, mas o primeiro desta série, agora dos anos 2000, que foi o conflito da faixa de Gaza, aquele primeiro, e ele fala para o povo que o coração deles sangrava por saber que eles estavam indo lá visitar os inimigos do seu povo, que tinham tomado uma terra que não era deles, começa a falar mal de Israel, mas, no momento, ele fala, só tem uma coisa que dá a entender que esse povo passou por aqui. Existe aí o canal de Youssef, o canal de José, que é uma comprovação, porque dizem os historiadores, não há uma prova escrita, mas é uma tradição que se manteve. Se os próprios muçulmanos aceitam, há um reconhecimento. Isso vem de antes deles tomarem conta, porque eles invadiram o Egito, destruíram o povo que estava ali, e eles tomaram conta, mas eles reconhecem que e tem lá um lugar que é chamado Canal de José, que teria sido uma das obras que José teria feito para combater as secas naquele período difícil em que ele se tornou o vice-faraó, o grão-vizir do Egito. Mas tudo isso é esquecido, no entanto, Deus levanta, porque Deus sempre supre, Deus tinha chamado aquele povo, Deus tinha chamado Abraão, e Deus supre, eles precisavam de um líder, Deus levanta Moisés, Moisés se precipita, mata um homem, tem que fugir, nós conhecemos a história, Deus chama Moisés,
e Moisés se sentindo incapacitado, Deus o capacita, mostrando a ele o poder com sinais e prodígios, e ele vai ao encontro do irmão. O seu irmão, que vai com ele, Arão, torna-se o seu porta-voz, e a história, então, Deus, através de Arão, e de Moisés, começa a mostrar o poder dele, porque o faraó fecha o seu coração, e a Bíblia diz que Deus fechou o coração do faraó. Porque Deus é soberano. Deus fechou o coração do faraó porque Deus sabia que aquele coração já era fechado e nunca se abriria. E Deus fechou. E Deus sabia que aquele coração fechado receberia os duros castigos do Senhor. 10 pragas são derramadas. Aquela nação fica destruída. E só depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Hoje pela manhã o pastor Wagner pregou sobre isto. Está no capítulo 12. Só depois disto é que ele decide libertar, e é o texto que nós lemos, quando o faraó deixou o povo ir. Só que eles vão, o texto anterior diz, cheios de presentes, de dádivas, eles saem enriquecidos do Egito. Eles entram sendo protegidos, se tornam escravos, perdem tudo, mas na saída deles eles são enriquecidos, porque o povo queria que eles fossem embora logo, mas eles vão. Só que quando eles saem, eles estão indo, e o que ocorre? O faraó, novamente incitado pelos seus líderes, vamos perseguir, vamos acabar com esse povo, e Deus começa a conduzi-los. Mas Deus chamou, Deus supriu, e quando Deus chama, Deus conduz pelo melhor caminho, que nem sempre é o mais curto. O caminho mais curto para eles chegarem em Canaã era o caminho que passa do lado do Mediterrâneo. Era o chamado caminho real. O caminho que passava por lugares e por grandes cidades, do lado do mar. Era um caminho bonito até, alguma parte até dizem que pavimentada, mas aquele caminho seria o caminho de destruição, porque lá estavam os filisteus, descendentes dos povos fenícios, e eram os comerciantes. Eles teriam acabado com o povo que não estava preparado para a guerra, e o próprio texto diz isso. E por isso Deus os desvia daquele caminho, o caminho que era mais curto, o caminho que aparentemente seria o melhor. Deus supre a necessidade deles de conduzi-los com segurança pelo deserto. Deus chama, e quando Deus chama, Deus supre. Deus supre indicando o melhor caminho. E nem sempre o melhor caminho é o mais curto. Nem sempre o melhor caminho para você, nem sempre o melhor caminho para mim, é aquele que aparentemente é o mais bonito. É aquele que aparentemente é o que dá mais prosperidade. É o que é melhor materialmente falando. Deus, para dar segurança, muitas vezes conduz a mim, e tem feito isso muitas vezes, mas eu sei que também Ele faz com você, Ele conduz a gente para o deserto. Mas Ele vai com o seu povo. Só que agora, o que acontece? Os egípcios estão atrás. Deus chama e supre com encorajamento durante a perseguição. Êxodo 14, do versículo 1 ao versículo 4, depois leremos do versículo 9 ao versículo 10. Agora já no capítulo 14, que é o capítulo no qual meditaremos, essa foi uma introdução, no 13, se puder colocar, o capítulo 14, agora vai ficar no capítulo 14, vai do verso 1 ao verso 4, depois do verso 9 até o 10, o 13 e o 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Versículos 9 a 10. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel
levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram e reclamaram. Clamaram e murmuraram. Mas vamos para o versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Conversando com um veterano pastor, eu estava no início do ministério, eu perguntei como que estava a vida dele, o ministério dele. Ele falou: é bênção, meu irmão. Um homem experimentado. E eu falei: bênção? Sim, bênção. Como é que estão as coisas? Deus abençoa de tantas maneiras. Ele até coloca perseguidores para mim. E é uma bênção os que me perseguem. Eu fiquei assim espantado. Eu falei: bênção os que perseguem o irmão? Ele falou: é, porque eu tenho que orar mais. Às vezes as coisas estão boas demais. Aí Deus põe ali o inimigo. Porque aí eu vou ter que orar. Eu vou ter que ficar vigiando. Deus faz isso. Deus fez isso com o povo. Deus colocou os egípcios para persegui-los. Eles tinham saído e agora o problema vem atrás. Eles tinham saído do problema, tinham deixado a encrenca, mas a encrenca os persegue. Está indo atrás deles. Deus endureceu o coração e Deus fez questão de que eles andassem ali meio aparentemente desorientados para justamente chamar a atenção. Aqueles homens pegam 600 carros de guerra e aqueles carros de guerra era o máximo que havia em termos de tecnologia militar. Os egípcios eram muito bons nisto e eles saem com o faraó mesmo guiando, com os seus generais. Alguém diz que o faraó não vai até o fim, mas ele conduz a um bom pedaço, há estudos nesse sentido, e eles vão andando. Todos esses lugares citados, ninguém sabe direito onde eles estão. Há uma ideia. Não vou aqui expor para os irmãos as questões de provas arqueológicas sobre a realidade da passagem do povo ali pelo deserto, da saída do povo de Israel. Há muitas especulações e muitos céticos até dizem que não houve um êxodo, mas que houve uma migração e que eles foram chegando aos poucos e talvez em algum momento alguns bandos de judeus entram, primeiro eles ficam lá onde é a Jordânia, depois eles vão invadindo, fazendo incursões, porque não querem acreditar na Bíblia. No entanto, muitos nomes que estão aqui são citados na história. Agora, é claro que no deserto, o deserto deixa poucos rastros, mas a arqueologia, ela não deixa de escavar provas que comprovam a Bíblia. Não vamos discutir aqui, mas eu creio na Bíblia. Eu creio que tudo isso aconteceu. Eu creio que este povo foi e que Deus os conduziu como uma grande nação. O cálculo inicial que uns 2 milhões saíram, alguns acham que esses números, depende da interpretação de números, pode ser um pouco menos, mas não importa. Uma grande multidão, isso é que é importante, uma multidão tremenda, sai e vai pelo deserto e é perseguida. Eles estão com velhos, com crianças, mulheres. É claro que eles não tinham a velocidade do exército, mas eles tinham saído. Há 3 rotas possíveis, uma rota que seria mais ao norte, e alguns dizem que eles estariam num lugar em que a palavra Mar Vermelho pode ser traduzida no original, em hebraico, ela pode ser traduzida como Mar de Juncos, e que eles teriam ido para um lugar que é pantanoso, mas que não seria um mar, e que não teria tanta água assim, mas seria dificuldade porque é um lugar lamacento. Outros dizem que poderia ser um caminho ali onde hoje é Suez, mas seria o Golfo de Suez, talvez algum grande lago ali ligado ao Mar Vermelho, e que poderia ser já a Rota do Sul. E há alguns que acham, inclusive, que eles avançam mais, e, inclusive, é a teoria que acredita que o Monte Sinai está na Arábia. Mas hoje é difícil fazer qualquer pesquisa arqueológica lá sobre isso. Mas é o caminho que acredita que a travessia foi no Golfo de Acaba, onde existe ali, na divisa do Egito, Israel e Arábia Saudita, bem mais ao sul. Você pega o mapa e você vai ver lá no fim do Sinai. Há uma possibilidade, mas não importa. O importante é que eles foram para um lugar. Alguém diz, mas eles vão para um lugar que eu vou contar
qualquer criança atravessa. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas o importante é saber que Deus chama e supre com encorajamento durante toda a perseguição. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E veio do homem de Deus, do profeta de Deus. Você está passando por perseguições? Ouça a palavra de Deus. Você está entendendo que os inimigos aumentam, inimigos que você não esperava, inimigos que às vezes surgem na família, às vezes surgem no trabalho, inimigo que foi em algum tempo amigo e se volta contra você, você sofre uma perseguição pelas redes sociais, isso pode acontecer aqui ou você que está em casa, não importa, mas se Deus tem chamado você para a caminhada com Ele, e Deus chama todos nós, chamou aquele povo para ir para Canaã, Ele chamou a mim e a você para estar com Ele, seguindo com Ele, atravessando desertos, os mares, para chegarmos muito além da Canaã visível, para Jerusalém eterna e celeste. E é para lá que eu e você vamos, se aceitamos o chamado do Senhor. E se você aceitou, estamos caminhando, mas inimigos surgem. E Deus às vezes manda os inimigos para nós orarmos, mas só que nós temos que crer que o Senhor lutará por você. Amém? Não importa os inimigos, vamos dizer, o Senhor lutará por mim. Vamos falar isso? O Senhor lutará por mim. O Senhor luta por você. Diga, o Senhor luta por mim. Vamos dizer, o Senhor luta por mim. Então você pode ter certeza que você tem vitória. Aleluia! Glória a Deus por isso. Você tem vitória. E o Senhor levanta, mas para isso você tem que ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ainda não estava escrita, mas ela era falada. Era falada pelo profeta de Deus. As palavras estão aqui agora. Ouça a palavra de Deus e você vai ter encorajamento. Leia a palavra de Deus, leia mais ainda a Bíblia. E você vai saber cada vez mais a reafirmação da certeza de vitória, de que o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Ele luta por nós. Fiquem calmos. Fique calmo. Fala para o seu coração. Na hora que a luta aperta, que você não sabe o que fazer, não tem mais estratégias, confia que o Senhor está com você. E Ele diz, fique calmo. Aquieta o seu coração. E agora, porque o Senhor que chama, Ele nos supre com encorajamento durante a perseguição. Continuando do versículo 15 até o versículo 25, e aqui está o ápice da história. Começou a travessia, vamos ver. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão. Tem textos que trazem a vara. Alguns acham que poderia ser como um cajado. E estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles.
todos os cavalos de Faraó e os seus carros de guerra, os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Deus chama e supre com livramento. Deus chama, conduz pelo deserto, Deus chama e até manda inimigos e supre com encorajamento, e supre com o melhor caminho, mesmo no meio do deserto, e supre com livramento. Eles estão atravessando o mar e eles estão na frente do mar, e a ordem de Deus é: diga ao povo de Israel que marche. Tem horas que não adianta ficar parado. O povo não podia ficar parado. O povo tinha que andar, o povo estava reclamando, o povo estava murmurando, Deus os encoraja, e agora vem o mandamento: caminha, vai em frente, adiante, não pare. E o povo obedeceu. O povo viu que não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, avançou. E aí, enquanto eles marchavam, foi a hora que o mar se abriu. Quando eles começam a andar, o mar ainda estava fechado. O mar se abriu à medida que eles caminharam na direção das águas. Deus faz assim com todos aqueles que são chamados por Ele e são colocados, às vezes, em perigo. Quando Ele está orientando, Ele está dirigindo, muitas vezes Ele está dizendo: vai em frente. Mas eu ainda não vi, eu não estou vendo solução. Vai em frente, caminho. Conheço muitos homens de Deus que foram desafiados por Deus para começarem grandes ministérios. E não sabiam como começar e não sabiam o que fazer. E Deus falou: marche, avance e o suprimento chegará. E à medida que eles deram os passos, Deus foi abrindo todos os mares. Deus fez assim com o povo de Israel, Deus faz assim comigo e com você. Talvez, eu não sei, mas Deus fala ao seu coração. Se você está buscando a orientação de Deus e a voz de Deus, se Deus o tem trazido aqui, Deus pode estar falando para você que é hora de marchar, que não é hora de recuar, que não é hora de parar. Se Ele tem encorajado, se Ele tem dado algo, talvez um negócio novo, talvez um ministério novo, talvez um desafio novo em termos de chegar a alguém e falar de Jesus, e compartilhar e discipular, marcha, avança, adianta, não fica parado. Eu vou esperar que ele ligue para mim. Não, vai e liga para ele. Fala com ele, eu quero marcar com você, eu quero começar com você. Assim eu tenho feito com algumas pessoas que estão começando, cada homem um guerreiro comigo, e pessoas que não são da igreja. E eu desafio, e muitos têm vindo. E eu ligo, falo, entrego o livro, uma pessoa que eu não esperava, estou fazendo com ele por telefone todas as semanas. Estamos fazendo 1h30. Mas conversamos e fazemos. E eu o desafiei, ele aceitou. Eu esperei um pouco, esperei que ele me chamasse, ele não me chamou, e eu entendi que era para eu marchar na direção dele, eu marchei, e o mar se abriu. E nós estamos fazendo. E cada vez ele está tendo entendimento pelo poder do Senhor, porque é o Senhor que abre o mar do coração também, como o Senhor abre o mar das oportunidades. Muitas vezes você tem que avançar, muitas vezes você tem que tomar decisão, muitas vezes você tem que se aproximar daquela pessoa que parece que é hostil a você e Deus colocou no seu coração. Vá, converse com ela, sente com ela, marche. Vá na direção, não espera mais nada. Deus tem colocado em seu coração e Deus lhe dá condições de perdoar e de pedir perdão. E talvez é você que tem que começar esse diálogo e não esperar que ele tome a iniciativa. Marche. Diga ao povo de Israel que marche. Deus está dizendo para você: avança, meu irmão, avança, minha irmã, não fica parado. Você está com dificuldades, eu não consigo estender a Bíblia e Deus quer que você continue. Mas, pastor, está chegando o final do ano, eu não comecei a ler a Bíblia, eu tinha feito o compromisso, eu furei, eu vou deixar o ano que vem. Não, começa a ler a Bíblia hoje. É um desafio que Deus lhe deu, começa hoje, marche, avance em relação a todos os desafios que Deus tem colocado. E isto aconteceu com o povo. Marcharam, foram. E o que aconteceu? À medida que eles andaram, o mar foi se abrindo. Deus usa meios naturais. Deus usou um vento que veio e soprou. Este fenômeno ocorre de vez em quando em algumas regiões e até naquela região.
Há estudos que querem comprovar que aquilo foi efeito da natureza, que acontece isto, que talvez num dos lugares lá, que teria sido um grande lago, que mudou de lugar com o tempo, mas que teria tido, e ali dava ventanias, e já aconteceu o caso de o mar se abrir, de secar, numa noite de vento forte, as correntes orientais, o vento quente que vem do deserto, pode fazer isto, mas eu não sei, eu sei que Deus usa o método que Ele quiser. Ele pode usar os métodos naturais. Como Deus, para curar, pode usar o médico. Como Deus, para curar, pode usar o remédio, pode usar a cirurgia. Você tem que marchar. Se é isso que acontece, né? Foi o que aconteceu com Pedro. Ele avançou, ele marchou, ele não esperou. E Deus vai usando. Deus usa o método que Ele quiser. Mas saiba que é Deus quem vai usar se você o tem buscado. E Deus vai usar o que for necessário. Pode ser que foi um fenômeno da natureza, que veio um vendaval, mas o vendaval veio na hora certa, e aí está o milagre. Uma pessoa disse para mim: pastor, eu estava orando a Deus, e eu estava procurando um médico, mas não dava certo, o plano não me atendia, mas quando eu conversei, veio aquele médico certo. Demorou. A minha cirurgia foi adiada, eu tive que ir para um outro hospital, mas ali era o lugar que Deus queria. Isso acontece. Então aí está a ação e o milagre de Deus. E os milagres são feitos assim. Ele usa meios naturais, ele usa pessoas, ele usa os recursos que já foram colocados na natureza, e ele fez isso, e na hora certa ele abre o mar. E foi isso que ele fez. Esse é o milagre. Se ele usou o vento, não importa. Ah, mas o Espírito não podia ter vindo e feito assim, secado tudo de uma vez, né? Não podia ter retirado tudo aquilo, ia ser um milagre até maior. O feito eles andarem de helicóptero por cima, aviões, alguma coisa, mas não. Deus usou o vento, mas Ele que usou, Ele que mandou o vento na hora certa, e dessa maneira o mar se abriu e eles atravessaram. Só que os egípcios também estavam com o mar aberto e continuaram. Mas Deus faz com que a nuvem vá de um lugar para o outro. E é interessante, o texto aqui mostra um personagem que é chamado o Anjo do Senhor. O Anjo do Senhor aparece a Moisés também, lá na sarça ardente. Ele já tinha aparecido, era o Anjo do Senhor. E esse Anjo do Senhor, em algum momento, vai ser chamado e vai ser identificado como sendo o próprio Deus. Quando aparece o Anjo do Senhor na Bíblia, sempre é Deus se manifestando, e ali ele toma uma forma humana. E eu entendo, como muitos entendem, eu sou desta linha, que aquelas manifestações são as manifestações da própria segunda pessoa da Trindade, do Logos divino, que se personifica. Ele é a parte visível de Deus. Quando Abraão recebe ali o Senhor e janta com ele, é o Logos encarnado. Antes, a pré-encarnação de Jesus, não sabemos se foi a mesma figura, mas ele usa e ele aparece e ele se personifica. A personificação de Deus, como foi dito na canção antes aqui pelo o pastor André ministrando, falando, é o próprio Jesus. Ele apareceu e ele estava com o povo. Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 4, vai dizer, é interessante, começando 1 Coríntios, quando você abre lá no capítulo 10, você começando lá no versículo 1, vai falar de algo interessante, de uma figura que é usada justamente nessa travessia do povo ali pelo Mar Vermelho. E é dito que, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus sempre é. Antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Moisés, Jesus o chama. Ele esteve presente com aquele povo. Ele esteve na direção, Jesus presente. E Jesus é presente hoje, quando se você o recebeu como Senhor, Ele está aqui pelo poder do seu Espírito. E Ele entra em sua vida, Ele se manifesta. Jesus era a água que alimentou o pão, mas
ele conduz aquele povo e, de certa forma, o povo estava sendo batizado debaixo da nuvem, no meio da água. Era já um pré-símbolo do batismo que nós temos hoje. O texto diz isso. Simbolicamente, eles estavam sendo batizados, mas Jesus. E agora, o anjo do Senhor que está na frente vai para trás. Ele que ia na direção, agora ele vai para o combate. E ele vai provocar confusão. Jesus é Salvador, mas um dia ele vem como juiz. Hoje ele é Salvador. Ele salva aqueles que creem nele, mas os que o rejeitam terão que encará-lo como juiz. Então, a hora de aceitar Jesus é agora, porque agora ele é Salvador. Agora ele se apresenta como advogado. Agora ele está aqui para interceder, para rogar por você, para cuidar da sua causa. Depois ele vai julgar a sua causa. E se você não recebeu, a sua causa já está derrotada e você está condenado eternamente ao inferno. Então, o momento da salvação é hoje. O momento da salvação é agora, se você ainda não o recebeu como Salvador e Senhor da sua vida. Não importa quão bom você seja, não importa quão religioso você seja, não importa se você já foi batizado, mas se você não tem convicção da sua salvação eterna, se você de fato não o convidou para ser Senhor da vida e crer nele como seu Salvador, aquele que pagou o preço dos seus pecados, você está condenado e ele virá como juiz. Mas agora ele está aqui cuidando daqueles que o querem, e ali no deserto, ele que dirige o povo agora vai contra e vai fazer a confusão lá no acampamento, lá na caminhada e na marcha dos egípcios. E os carros deles, tão velozes, começam a emperrar. As rodas começam a quebrar. E eles começam a ter que parar. E dá tempo exato e eles não podem perseguir. A nuvem que fica atrás, ela fica como uma neblina. A nuvem baixou, ela ficou como neblina, eles não enxergavam nada direito, e estava o tempo livre para os hebreus, para os israelitas na frente. O Deus que salva é o Deus que é justiça também. Ele nos ama, mas ele é justiça. Ele é amor, ele é perdão, ele é acolhimento, mas ele é justo, ele castiga e pune aquele que o rejeita. Ah, mas ele não é bonzinho? Ele é justo. Ele é amor, mas ele é justiça. E por isso, aquele povo agora teve que se ver com Deus, porque os corações eram fechados, mas Deus fechou os corações deles sim, porque eles já tinham essa predisposição para um coração fechado e não havia o que fazer. Deus endurece de vez para que eles não tenham chance nenhuma. E eles ficam, e o que vai acontecer então? O Deus que chama, ele supre com o livramento. E o Deus que chama, ele vai suprir. E o Êxodo agora no 14, do versículo 26 ao 31, o final dessa narrativa, que diz assim: o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O mar cobre. Um missionário que trabalhava naquela região ali do Oriente Médio encontrou com um arqueólogo que tinha trabalhado no Egito, e o arqueólogo falou: você crê nessa Bíblia? E o missionário falou: sim, eu creio, eu prego, eu sei que tudo é verdade. Ele falou: essa história lá do Mar Vermelho, você sabe que aquilo ali é o Mar de Juncos, que é uma das traduções, mas pode ser também o Mar Vermelho e pode se referir aos corais vermelhos do Golfo de Áqaba, que dão às vezes uma coloração vermelho ao mar ali no Golfo de Áqaba, por isso que alguns acreditam que o caminho foi pelo Golfo de Áqaba. E ele disse assim: mas aquele lugar ali que eles passaram é um espelho d'água que não dá meio metro.
É meio difícil, porque tem lama, é um pântano, mas dá para atravessar. Até uma criança passa ali. E foi assim, e deve ter dado um ventinho que abriu um pouco mais, ficou mais raso ainda. Por isso que os israelitas passaram. Ele falou, então é isso. Mas a Bíblia diz que os egípcios entraram. É claro, emperraram as rodas ali, porque é lama. Ele falou, mas olha que Deus maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Com meio metro d'água, ele encobriu todo o exército de Faraó. Que bênção, não é verdade? Se for só meio metro d'água, foi o que bastou para afogar todo aquele povo. Se eles apenas ficaram atolados na lama. O nosso Deus é poderoso. Ele faz, mas ele é Deus justo, mas ele dá a vitória, ele supre. Ele o chama, o Deus que chama, o supre com uma vitória incontestável. Deus que tem chamado você para segui-lo, para caminhar com ele. Ele não chamou apenas para a salvação, mas ele o chamou para ser bênção nas mãos dele. Ele chamou para ser canal de bênção. E ele vai suprir tudo que você precisa para realizar as tarefas que ele lhe dá. Ele vai suprir tudo que você precisa para essa caminhada cristã que às vezes parece difícil. Ele chama você e vai suprir, conduzindo você pelo melhor caminho, ainda que pareça o mais longo e ainda que seja no meio do deserto. O Deus que chama você, ele vai suprir encorajando você durante as perseguições. O Deus que chama você vai suprir dando os livramentos necessários para você continuar a caminhada. O Deus que chama você, supre você com vitórias incontestáveis. Creia nisso, confie nisso, marche. Deus chama você, você precisa atender o chamado. Nós vamos fechar os olhos, o grupo vem aqui agora, e se você está passando por esses momentos de aflição, talvez você esteja enfrentando inimigos, talvez você esteja tendo desânimo, talvez você esteja assustado, talvez você esteja preocupado com o caminho por onde você está andando. Deus tem chamado você e Deus supre você, você tem que crer. E eu peço, se você está se sentindo assim amedrontado, enfraquecido, desencorajado, fique em pé agora, eu quero orar por você, eu quero orar com você, porque eu passo por isso também. Onde você está, fique em pé, no seu lugar mesmo, fique em pé, coloque-se na presença de Deus. Eu sei que Deus vai suprir e vai continuar suprindo. Coloque-se em pé na certeza de que Deus lhe dá vitória sobre os inimigos, na certeza de que Deus abre caminho e faz surgir caminho onde não tem caminho, na certeza de que ele vai abrir o mar se você precisar atravessar por ele, na certeza de que ele vai como nuvem te cobrindo e impedindo que o sol te queime, e de noite ele será um calor que vai iluminar e conduzir você mesmo no meio das trevas. Creia nisso, confie nisso.